Eles disseram que eu não sou de lutar. Eles disseram que eu não posso ser. Eles disseram que eu não passo de... Olá, pessoas queridas, como estão? Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Minha gente, essa língua portuguesa é complicado porque ela faz uma demarcação de gênero tão forte. É verdade. Não é verdade? Até, sabe, perdi as estribeiras agora, né, falando disso, porque isso sai um pouco do nosso tema, mas a gente não pode deixar de colocar isso, porque é tão desconfortável ficar sempre falando assim, né? Se corrigindo. Porque esquece. Eu percebo muito isso, ela também. Eu não me sinto incluída quando fala todos. Eu não sou ele, eu sou ela. E embora eu acho que essa questão toda a gente vai voltar a discutir, essa questão do binarismo, né? Como a gente precisa transcender aí essa concepção, mas por enquanto a gente fica só nessa questão mesmo de defender esse empoderamento feminino. E sim, sempre a gente faz a abertura do programa dizendo bem-vindas e também bem-vindos. Chega junto com a gente também, homens, que a gente precisa do apoio de vocês para assim fazer um mundo mais justo, mais equilibrado, né, entre essas forças tão poderosas que é a força feminina e a força masculina. É isso aí, Ellen. E a gente tá hoje com um tema bem instigante. E a gente, como sempre, né, pede para vocês curtam, compartilhem, ativem aí o sininho para lembrar vocês dos nossos programas. E a gente espera também que vocês, né, se associem aí no nosso canal, né, para a gente chegar a mais pessoas, para a gente bater aí os mil inscritos, né, e para ter mais possibilidades aí de chegar a mais pessoas e fazer outras coisas, né, que o YouTube permite. Né? Massa, venha ser uma desmedida, né, Rose? Rose chegou aqui, minha gente tá dando esse super apoio e como nós somos felizadas por ter a Rose aqui compondo, né? Eu acho que toda mulher ela tinha que se misturar, né? Porque tem eu já começo assim, né? O nosso tema está muito enriquecedor, mas eu quero dizer o seguinte: a mulher não tem que ter essa visão que nós somos inimigas umas das outras. Não, nós temos que nos unir para conseguir fazer esse mundo assim, né, mais justo, né? E a gente já tá mais forte, equilibradas aqui. Ah, meu Deus, que sou eu sem essa menina por perto. Esse movimento tem que se fortalecer cada vez mais, né? E não é um movimento que é só bom para as mulheres, é um movimento que é bom para todo mundo, porque quanto mais a gente tiver uma sociedade mais igualitária, mais justa, a gente sabe que isso aí vai impactar em todo mundo, não é apenas nas mulheres. Claro, nós mulheres que sofremos, né, nós seremos com certeza mais impactadas, mas os homens também serão, porque as relações serão muito mais saudáveis. E sabe o que eu tô pensando aqui, minha gente? Você, menino, homem que tá nos ouvindo, vocês também sofrem pra caramba. E sofrem fruto do próprio machismo, não é? Aquela coisa que também faz com que o homem se silencie, porque ele não pode ser frágil, ele não pode ser fraco. Imagine como você também vê, né, Paula, lá na clínica, o quanto que os homens eles se reprimem, principalmente nesse aspecto da sua emotividade, da sua sensibilidade, que é inerente a todo e qualquer ser humano, não é? E como que também os homens sofrem, mas eu acho que isso é um tema para um próximo programa, né? Eu acho que sim. Masculino também. É verdade, é um bom tema. Mas a gente tem que ver, né, que existe também, né, essa relação abusiva, né, de mulher com homem. Eu acho. Isso. Porque assim, é ser humano, né, minha gente? Ser humano é muito complexo e as coisas não acontecem só de um lado. As coisas acontecem, perpassam aí por várias questões e é importante que a gente tá aqui, claro, defendendo a nossa bandeira, né, que é a bandeira do empoderamento das mulheres, de ver as fragilidades todas que a gente passa pela questão da educação, pela questão do patriarcado, do machismo, mas a gente também vê o outro lado, né? Que aí a Ellen até acabou de sugerir agora, né? Sofrimento masculino é um bom tema. Sim. Pois é, Rose, eu acho que sim, tem relação abusiva também cometida pela mulher, mas a
gente não pode deixar de considerar um contexto histórico e uma questão também de quantidade, se a gente for para a estatística, que a gente vê que é gritante essa disparidade de gênero também com relação não apenas à ocupação de mercado de trabalho, né? Mas também com relação a essa questão da violência. E você, como uma pessoa, né, que trabalhou diretamente com essa questão do combate à violência contra a mulher, você percebe muito bem o quanto que, assim, se a gente for equiparar mulheres e homens, minha gente... Não tem como, né? De jeito nenhum, minha gente, é absurdo. É absurdo. A gente fala, existem né, casos né, de homens que são, né, vivem também uma relação abusiva com suas companheiras, mas assim, o número de mulheres vítimas né, desse abuso, dessa violência, estatisticamente é muito mais relevante né, socialmente, porque é a quantidade. Né? Eu lembro que eu trabalhei já com um homem que ele dizia, eu não acho que deveria ter um dia da mulher, né? Não acho, isso é um absurdo, não deveria ter essa lei da mulher, então devia ter uma lei protegendo os homens. E aí, assim, eu tentava refletir com ele, né, essa questão, justamente essa questão da estatística, né? Se existe um dia da mulher, porque alguma coisa está acontecendo socialmente que está mostrando que existe uma desvalorização, que existe uma violência alterada. Então, você comparar as duas coisas, não é? Mas eu confesso, meninas, ele não entendeu. E não vai entender nunca. Sabe por quê, Paula? Porque, assim, para conversar com pessoas assim, a gente que já estudou um pouco de análise do discurso, a gente entende assim, o que está por detrás dessa coisa que ele está falando. Então, basicamente, quem solta umas pérolas dessa, não tem como a gente não rotular. Ele já tem um pensamento machista e com isso ele só está querendo dizer assim, olha, mulherada, deixa de mimimi. Então você pode conversar, Rose, você pode passar horas, você pode dar um mini curso. Não adianta. Essa pessoa não vai entender, porque na verdade ela resiste à ideologia de que as mulheres precisam ter essa equidade de gênero com relação aos homens. E vem com essa desculpinha, peraí, mas vocês também fazem isso? Mas tem que ser igual. Se tem o dia da mulher, tem que ter o dia do homem. Eles questionam muito o seguinte, né? Mas a mulher briga tanto por direitos iguais, né? E isso é ridículo. Né? E na hora da H precisa do homem, precisa para matar uma barata, para não sei o quê. Pois é, então tá inerente aí, Rose, essa ideia de que o homem é o forte e a mulher é a frágil. E essa ideologia, ela é provocadora de violência. Porque sim, né, as mulheres, elas acabam se investindo nessa capa da fragilidade e o homem nessa capa dessa superpotência. Então eu acho que a minha força precisa ser uma força que subordine, né, uma força que realmente seja uma força real sobre um ente mais fraco, que esse ente é o feminino. Então, observa, gente, isso é só um preâmbulo, a gente só tá conversando aqui. É um bate-papo para vocês começarem a sentir, né, o que vem por aí, né? Vai ser muito bom. Hoje o tema é muito bom, né? Eu tenho, assim, todas as semanas. Toda semana é um melhor que o outro, né? A gente quer que a mulherada espalhe assim, né? Saia semeando o que a gente está passando para elas. Exatamente. Né? Para que outras mulheres sintam essa necessidade de vir conhecer o que a gente traz toda semana. Não é? E nada de modéstia, né, gente? Eu aprendi, viu? E foi a duras penas, viu, psicóloga? Que, assim, determinadas modéstias são enfraquecedoras. Tipo assim, eu aprendi que se eu sou boa, eu vou dizer eu sou e ponto. Doa quem doer. Eu sou maravilhosa. Vocês não são, não? Eu sou. Eu sou. Então, mas o tema do nosso programa é justamente o contrário. Não é? Isso é. Eu preciso dele. Eu não posso viver sem ele. Como assim, minha gente? Tadinha. Quantas de nós, né? Já nos pegamos nessa posição de achar que, poxa, eu não vou conseguir viver sem aquele cara. Eu não consigo. A minha vida não tem sentido sem ele, né? Quantas meninas, quantas mulheres, né, não caem nessa esse sentimento, né, de incapacidade, de vazio, né, por estar sozinhas. E aí
A Por ideia isso que a gente ia falar, né? Tá muito ligado. Dependência emocional e relacionamento abusivo. Geralmente a gente se deixa ser abusada, né, Rose? Pois é. Porque a gente tem essa dependência muito direta com o abusador, né? Ou abusadora, mas nesse caso aqui o nosso foco é empoderamento feminino e os dados mostram o quanto que a relação abusiva ela é muito mais comum na mulher. No programa passado a gente falou do dado da OMS. Gente, de 5 mulheres, olha como é assustador, de 5, 3. Mais da metade. 3, a pesquisa mostrou que já viveram relações abusivas, ou seja, tiveram consciência, e aquelas que vivem a vida toda. Minha gente, é incrível E não tem como consciência. ainda existe. Nós estamos, né, em 2021 e nós temos mulheres que ainda vivem essa relação. Que não conseguem se desprender. Se desvencilhar, né? É como se tivessem várias amarras, né? Várias correntes que prendem ela nessa relação. Foi um termo que você usou muito bom, teias, né? Tá lá no nosso texto do blog, gente, que saiu semana passada. Essa semana já tem um texto bom, maravilhoso também, falando sobre o mesmo assunto. E a Paula usa esse termo. Parece que a gente é enredada em teias muito complexas, que é difícil esse reconhecimento, né? E que são teias, essa coisa das teias é interessante, porque teias é o quê? De aranha. São aquelas linhas fininhas, né? Que só prende, que uma segura. só, uma só, né? Não faz nenhum efeito, porque você consegue, mas são várias teias, né? Você se divencia de uma, tem outra, tem outra, tem mais. E aí tem vai, mais. né? Vai sempre te grudando, Exato. e você permanece né, naquele ambiente doentio. Isso. Porque você não consegue se desvencilhar dessas teias. Né? Isso, porque gera, sabe o quê? Uma dependência. E aí que a gente vai começar agora nesse primeiro bloco falando. O que é essa dependência? Já que a gente vai tratar da relação entre dependência emocional e relacionamentos abusivos. E é claro, né? Meu papel de filósofa, meninas, investigar o conceito. E sinceramente e verdadeiramente, toda vez que eu vou mais a fundo no conceito, eu me surpreendo com o que aquele conceito quer dizer. E aí eu fui pesquisar o que é dependência. E é dependência. E o que é dependência? A dependência, né, o ato ou o efeito de alguém que é dependente, que é sinônimo de alguém que é subordinado ao outro e alguém que acha, olha só que interessante, que eu preciso do outro para que o outro me proteja. Olha como isso é tão mulher. É tão mulher como nos ensinam, né? Como é que isso surge, hein, psicóloga? Pelo amor de Deus. Aí tem uma questão muito interessante. Nós temos duas coisas aí. Tem a questão filogenética, né? Essa coisa da proteção tem a ver muito com o ambiente hostil que existia na época das cavernas, né? E onde realmente a força masculina tinha um valor aí de salvar, de sobrevivência, inclusive. Então, essa questão da proteção está muito ligada a essa questão filogenética. Mas temos uma outra questão aí, que é a teoria do apego, né? Nós somos seres dependentes emocionalmente. As emoções, elas foram criadas como forma de sobrevivência, né? Então, o ser humano, ele precisa do outro para se desenvolver, né? O bebezinho, ele não sobrevive sozinho, né? Então, ali, mãe e filho, há uma relação de dependência afetiva, né? Ali está se construindo os vínculos que vão dar a ele a saúde mental que ele precisa para no futuro ele ter autonomia. Veja meninas, é tão interessante isso, é meio até dialético. A gente precisa ter uma boa dependência emocional para poder no futuro a gente ter uma boa autonomia. Que pode ser independência, né? Isso. Rose tá doida pra falar. Peraí que eu vou dar uma provocada aqui em Paula. Minha gente, ela foi lá na época das cavernas. Foi longe. E Paula, olha só, você sabia que muita gente que é contra o feminismo, ele se apega a épocas remotas da nossa existência.
Né? E eu me pergunto, minha gente, a gente evoluiu, não foi? Milênios atrás a gente se comportava dessa forma. Mas hoje em dia a gente precisa ser contextual. Isso. E aí a minha provocada é, o que é a força? Porque aí a Paula disse assim, olha, a gente sim, né, na época lá dessa divisão do trabalho, vamos dizer assim que as mulheres se ancoravam. Ela não falou isso, mas deixa eu usar agora esse termo. As mulheres se ancoravam nessa força masculina porque eles iam à caça e tal e conseguiam então esse alimento enquanto as mulheres ficavam lá nas suas tribos. E havia a questão do ambiente hostil, né? Sim. Muitos perigos rondavam ali, né? Até outras tribos, elas eram perigo, elas eram hostis umas com as outras. Então, havia uma coisa de sobrevivência muito forte, que não é a questão. Não é? Hoje. É outro contexto, é outra coisa. O que é ser forte? Rose, tu se acha forte, Rose? Eu me acho forte, gente. Não vou mentir para vocês, eu me acho forte. É porque, assim, eu digo sempre que toda mulher, ela é forte por natureza. Exatamente. Só que ela se deixa prender, né, pela submissão, pelo medo, né, dentro de uma relação. Quando eu digo assim, se deixa prender dentro de uma relação. Exatamente. Né? E o indivíduo, ele se acha assim, não, eu sou o superior, eu sou o poder, eu sou forte. Né? Por quê? Porque ele encontra alguém ali que se submete a estar dependente do que ele quer, né? Exatamente. Do que ele tem a oferecer. Então, esse conceito de força, ele é um conceito muito amplo, né? Então, eu não posso medir a força física. Exatamente. Rose é uma mulher, para mim, um exemplo de força, uma guerreira. E não é só porque ela é uma policial valentona, não. É porque a Rose é essa mulher que muito me inspira, nos inspira a sermos fortes. Então a gente está muito dicotomizada essa coisa, e isso tem muito a ver com o assunto de hoje, Paula. Relação abusiva, dependência emocional, porque a gente ainda foca muito essa questão aí da força, como se o forte fosse uma qualidade conectada ao masculino. E o frágil é uma característica conectada ao feminino. Então eu me sinto extremamente vulnerável e dependente, né? E como é que surge essa dependência, assim, né? O que não é real, né? Hoje em dia. Porque, assim, a gente hoje não precisa de um homem para, vamos dizer, matar. Matar barato. Matar os dinossauros. Não, a gente não vive nos dinossauros, matar os grandes animais. Fala, foi longe aí, viu? A gente não precisa mais disso. É verdade. Né? Então, eu acho que há essa confusão aí de dizer, eu sou forte, eu vou defender a mulher. Mas qual é o perigo? Paula, deixa eu só colocar assim uma coisa que me veio na mente. As mães hoje, que tem meninos, olha, você não pode chorar, você não pode apanhar na escola porque você é homem. Ainda existe essas mães, e nós estamos, né, 2021, né? Então nós precisamos começar a conscientizar a mulherada que não é que a menina tem que brincar com boneca e o menino tem que brincar com carrinho. Exatamente. Não, todos têm que brincar com tudo. Porque assim como a menina aprende a cozinhar, o menino também, porque um dia ele vai estudar fora, um dia ele vai precisar. Então assim, e ele vai aprender também a cuidar dos filhos. Por que não? Isso. Porque isso é uma tarefa só da mulher. Opa. E a gente já falou sobre isso, né? Vai lá, minha gente, na nossa playlist. Tem lá, né? Se eu só cuido, quem cuida de mim? A mulherada precisam se perguntar isso, né? O cuidar não é inerente à natureza feminina, é uma coisa geral. E tudo isso tem muito a ver com relação abusiva, porque a gente acaba se permitindo passar por determinadas coisas, porque a gente acha no fundo, talvez, que seja próprio. Isso é próprio para a mulher, então eu tenho que suportar, eu tenho que viver dessa forma, né, Rose? E acontece que não é bem assim, né? Sabe? É algo que foi ensinado, né, que a gente, assim, carrega de longos anos, né, e que hoje muitas mulheres, assim como as desmedidas, vão quebrando
quebrando, né? Vão Exatamente. fazendo essa precisa desconstrução. fazer isso, né? essa desconstrução. Que assim, não é fácil. Não porque é nós fácil. vivemos nessa sociedade machista e que não permite, né? Porque eu tive a oportunidade de mandar o link da semana passada para uma amiga. Sim. E ela falou assim: o meu marido, quando me viu assistindo, ficou louco. Sério? Você está assistindo coisa de feminista? Entendeu? Então, Adorei. as desmedidas. Por quê? Ela até perguntou, por que as desmedidas? Sim. Aí eu disse, ela vai lá no Insta e olha direitinho por quê. Entendeu? Então, assim, é um movimento enriquecedor e que a gente vai estar levando, né, para essas mulheres algo que elas precisam, é uma necessidade. Rose, aí fica a questão. Aprender direito, né? De saber mais sobre ela. E o dever, né? E aí a gente se pergunta por que nos temem? Por que as mulheres empoderadas são tão temidas? E aí a gente pode voltar sim para discutir isso também num programa específico, né? Com certeza. Por que nos mataram tanto, nos dizendo que éramos bruxas? Porque ainda tem tanto medo desse poder feminino. Então é toda uma noção ideológica muito pesada que ainda faz com que exista muita violência. E muitas mulheres são violentadas e nem sequer sabem que vivem ali numa relação de dependência afetiva e não conseguem nem sair daquele meio. Mas por que será, Paulo, que isso acontece, hein? Como é que surge essa relação de dependência assim, emocional, que a pessoa está numa relação abusiva e não consegue nem entender que dirá sair? A gente pode pensar em várias questões aí, mas a que eu gostaria de focar nesse momento é de como nós mulheres, ao longo da vida, né, a gente tem as nossas emoções invalidadas. O que é uma emoção invalidada, minha gente? A gente precisa entender que toda vez que eu estou demonstrando a minha emoção, o que eu estou sentindo, e alguém vem e diz, não, isso é besteira. Não, deixa de mimimi, minha filha, vai fazer a comida. Vai lavar uns pratozinhos. Eu já ouvi isso, não, a trouxa de roupa, vai lá, vai pegar sua trouxa de roupa. Tá precisando de um lavado de roupa, né? Então, todas essas formas de expressão são invalidantes. Isso tem um impacto muito grande na saúde mental da mulher. Por quê? Verdade. Porque a gente vem aí aprendendo que o que a gente sente não é importante. O que a gente sente não vale, não deve ser levado em consideração. Isso se reflete nas relações como a carência, a necessidade. Então, se eu sou carente, se eu tenho necessidade, eu vou aceitar qualquer coisa, qualquer migalha de amor, qualquer forma de amor, que muitas vezes pode ser até abusiva, agressiva, invalidante, mas por uma coisa de um resquíciozinho ali de carinho que eu vejo, eu vou lá e fico naquela relação, mesmo sofrendo. Que triste, né? Verdade. E assim, além da gente se sentir desprotegida dentro dos nossos próprios lares, a sociedade também nos deixa totalmente vulneráveis e desprotegidas, né, Rose? É verdade. Né? A gente vê muito essa questão, né, como a Paula estava falando, e eu até anotei aqui algo que foi, quando eu comecei a ler, meu Deus, né, quando a mulher, ela não tem nada, no caso, ninguém, não é validada por ninguém, então assim, ela tem medo de perder o que tem, que é o indivíduo que está ali, que oferece, né? Aquela história, eu sou bonzinho agora, mas, né, você é minha, tipo a minha presa. Isso. Você é meu. Isso aí é tão homem das cavernas. Então, mas parece a história que a gente é tá lá minha atrás, gente, né? mas assim, é aquela história Mas é isso da mesmo, submissão, não, eu te dou algo, mas você tá aqui, né? mas você aqui é minha, você Isso. aqui eu mando. É propriedade minha, Isso, é objeto propriedade, meu. é. Então, assim, Poxa, é gente, essa questão, né? E que quando triste, se né? fala, né, com relação à sociedade, gente, é extremamente difícil, né? Porque vem a história, como? Eu vou buscar quem? Eu vou fazer o quê? Né? Se todos me julgam, se todos me condenam. Se eu for, né? A gente vê até hoje, quando a mulher vai, tipo, procurar a mãe,
né? Eu ando, agora não, mas eu andava muito na zona rural. E tem aquela história da mulher e dizia, mãe, olha, mas fulano fez assim. E não, volte para casa. Teu lugar é na tua casa. Lugar. Você casou? Você Casou, aguente. Aguente. Né? E outra coisa, você não arruma um homem melhor que esse. Pense. Então, assim, ela vem trazendo isso, aí ela vai buscar quem? Vai buscar alguém que tente mostrar para ela, mas para onde ela corre, ela não encontra esse apoio. Imagino que a mãe ainda se coloca como referência. Olha, eu também passei por isso, mas eu tô aqui, eu sou forte. Você viu? Eu sou forte. Eu aguentei o seu pai até hoje. Eu estou aqui, eu estou viva. Você aguenta também. Sabe? Então, assim, é isso que é ensinado e é ensinado até hoje. O que dói em mim é que é ensinado até hoje. Não é uma coisa que foi ensinado e depois... Não, até hoje. Isso que eu pensei. Seria muito bom se o que a gente estivesse falando aqui fosse apenas uma ficção. Né? A gente viu no filme. Ou tivesse já passado. Já passado. Olha, gente, a gente fazia assim. Antigamente, mas não. É real, é hoje. É lamentável, né? Mas o mais cruel é saber assim, Rose. A gente pode continuar assim por milênios. Se a gente não tiver um despertar de pensamento, uma ousadia dessa, por exemplo, que a gente está aqui. Tem que ter ousadia. Ou você tem ousadia ou você não sai do canto. Você permanece na dor. Que é a coisa que a gente já conversou até algumas vezes, né? Começa a duvidar. Só existe esse tipo de vida mesmo, Só existe. Isso aqui é o melhor, que pode acontecer, Será que não tem algo melhor não que eu possa estar vivendo aí? Exato, Paulo. Eu acho que não tem coisa assim mais importante na vida do que se despertar, né, para esse olhar interno. O que é que eu sou, o que é que eu realmente mereço, o que é que eu realmente quero da minha vida. Isso é empoderamento. Essa coisa de você dizer, olha, eu estou aqui no centro, no meu centro, não é no centro do mundo não, viu? No meu centro, eu sei aquilo que me atinge, aquilo que não me atinge, e eu vou então lutar, independente das circunstâncias todas que me advêm, né? Eu vou lutar para estar bem, mas primeiro eu preciso conhecer o que é o meu estar bem. Isso. E para isso vencer a relação de dependência. Coisa que ainda é muito complicado para muitas mulheres, é se desvencilhar. Olha, eu consigo ter minha autonomia, eu consigo ser de fato independente. E isso aí é uma conquista realmente diária, né? Que a gente precisa aí matar um leão a cada dia, né? Ou vários, viu? Vários, né? Vários, porque assim, depende do ambiente que a mulher esteja, são vários. Verdade. Isso mesmo. Né? E é muito importante a gente pensar assim, que como a Paula colocou no início, olha, todos nós temos uma relação de dependência natural. Por quê? Isso, levando em consideração que nós somos um dos poucos seres na natureza, se não acho que o único, que realmente nasce e não consegue se virar só. A gente demora anos extremamente dependente de uma cuidadora ou de um cuidador. Sim. Mas quando a gente cresce, né, a gente de fato tem que ter essa autonomia. Só que parece que a mulher, ela não cresce se ela entende que ela precisa necessariamente, e ela está dependendo agora não é mais de mamãe e papai, é de um marido. E ela só vai conseguir essa autonomia se ela teve boas referências de dependência emocional. Então, a dependência emocional não é uma coisa ruim, não é. A gente é dependente emocionalmente quando nasce, a gente vai criando os vínculos, as relações afetivas, os nossos laços, a gente vai criando. E a qualidade dessas relações iniciais, elas têm um impacto na qualidade da nossa independência, na nossa autonomia. Então, assim, parece contraditório, né? Você ter uma boa relação de dependência para justamente se tornar independente. É dialético, né? A vida é essa dialética, a gente precisa entender dessa forma. Agora, há uma transição que às vezes é tênue, que a gente não observa, é quando sai do natural para o patológico. Sim. E aí eu acho, Rose, que chega nesse patológico quando de fato a gente se sente totalmente submissa ao ponto de se perguntar aquilo que a gente colocou no tema, que a Paula sugeriu, muito bem sugerido. Quem sou eu sem ele?
E aí, né? Eu não vivo sem ele. Eu não consigo viver, minha gente. É uma dependência assim extrema, né? Não tem vida. A pessoa passa a não ter vida própria, né? Não existe amor próprio. Isso. É amor pelo outro o tempo inteiro. Assim, A sua vida fica sendo a identidade, a sua identidade é aquela ali, é aquela relação. E aguenta-se tudo para não se separar. Tu já, com certeza, já... Porque, assim, Já se eu me viu separar, isso. né, o que é que eu vou fazer sem ele? Como eu vou viver? Quem eu sou? Sem né? ele. Eu não tenho coragem de viver sem esse homem. Ele é ruim, mas ele bota a comida dentro de casa, ele paga a escola dos meninos, né? Ele grita comigo, mas é porque eu aí fiz por justifica, onde, né? Aí justifica. eu fiz por onde, ou né, ele não quer que eu estude, então eu não vou estudar, porque para ele não ficar irritado, para ele não ter raiva. Então assim, ela deixa de ter a vida dela, né, de ter amor próprio, para viver o amor que ela tem pelaquela pessoa. E minha gente, é um processo tão difícil de você se Desvencilhar. É incrível como é difícil. E assim, é muito real isso. E vocês que estão nos ouvindo, vocês sabem bem do que a gente está falando. E é muito real que a gente ainda viva nessa máxima, meninas. Olha, se eu não sou mulher de alguém, né? Eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Olha que coisa triste. E aí, Paula, será que tem uma forma assim da gente quebrar esse ciclo, de sair dessa relação de dependência patológica, né? Aí a gente precisa entender assim, cada pessoa, na psicologia, né? Eu tô falando da psicologia, então cada pessoa é cada pessoa. Né? Mas Nada assim, de regrinha fixa, né? Uma regra geral. Eu sou assim, você também. Mas a gente pode entender a dependência afetiva como um fenômeno que ele é extremamente prejudicial e causador de sofrimento. Então, assim, relações afetivas, quando adoecem, elas trazem consigo muito sofrimento. A perda da identidade, né, é um dos fatores também que está envolvido ali muito fortemente. Então, como quebrar? Como quebrar esse ciclo? Primeiro, a gente precisa entender que pode ter se tornado já algo para além de uma simples, vamos dizer assim, forma de se organizar emocionalmente, mas algo já caracterizado como um transtorno. Transtorno é o nome técnico para uma doença mental. Então hoje não se usa mais o termo doença mental, a gente usa o termo transtorno mental, né? Então quando chega ao ponto de ser um transtorno mental, aí é necessário o tratamento realmente, o profissional, o psicólogo, o psiquiatra. Por quê? Porque as teias, né, que envolvem ali aquela relação de dependência afetiva são tão fortes que a pessoa não consegue se libertar sozinha. E aí vai precisar sim do profissional psicólogo, do profissional psiquiatra, para que ele possa estar aí voltando essa energia, essa sensação de que ele é sim um ser autônomo, ele é sim um ser capaz de viver só. Exato, mas assim... E viver só, porque a gente pensa que não é. A gente tem certeza que não consegue, né? Eu não digo assim, só, isolado totalmente. Não, aí vou pra natureza agora. Morar sozinho, morar sozinho. Não seria isso, né? Uma noção nietzschiana de não, eu vou viver lá no meio da selva porque os humanos não prestam. Mas assim, no sentido que dessa independência ou uma codependência, eu acho que seria um termo bacana, né? Uma codependência. Olha, eu preciso muito de vocês, meninas, sem vocês não tem as desmedidas. Eu sozinha aqui tava perdida, né? Mas ao mesmo tempo, eu também sei reconhecer o meu valor e sei assim que eu tenho uma importância assim como você também tem a sua. E eu não quero me sobrepor sobre você, nem você sobre mim. E a gente vive aqui uma relação extremamente saudável. Eu acho que é esse o limiar e a gente fica esperando algo bem taxativo. Ok, mas quando é que eu vou saber que essa minha dependência ela não está mais no nível natural, agora ela é patológica ou ela virou um transtorno? Eu não sei se eu estou certa, mas eu arriscaria dizer o seguinte: o ponto para a gente focar
entender o que de fato está acontecendo, se virou patologia, é a felicidade. Sim. Se eu não tô feliz, se eu me pego continuamente assim pelos cantos, aí chega alguém, né? Finge, esboça um sorriso. Não, eu sou bem, eu sou forte. Mamãe me ensinou que eu tenho que ser forte. Isso é ser mulher, né? Isso é ser mulher. Presta atenção. Pra mim, é dessa forma. Eu acho que o divisor de águas é: eu tô triste, continuamente eu me pego assim, sabendo que eu posso ser mais, ter mais, eu estou ali me contentando só com aquilo, isso está me limitando. Pode ser. Ellen, você tocou num ponto importante, que eu volto de novo, a instalação da dúvida. Duvide. Tá vendo? Duvide, faça a pergunta. Por quê? Porque a mente da gente, ela é muito arteira, no sentido de enganar. Ou Às vezes a gente diz, não, eu tô feliz, ó, tá tudo bem. E por dentro, sabe, toda destruída. Exatamente. Mas a gente diz, não, eu tô, tá tudo bem. o travesseiro que sabe ali na hora. Casamento, seu casamento As tá lágrimas. bom, tá joia. Casamento tá Perfeito, né? perfeito. Tu não viu lá meu post, né? Você não viu lá no Instagram, menina? Final Oxi, de semana pergunta foi de perfeito, né? Gente, Final as de redes sociais. É uma mentira, né? Ah, É na incrível. maioria das Assim, vezes. gente, peraí. é um recorte eu tô, mínimo, né, Lívia? eu tô falando assim, não são as redes sociais, mas as pessoas conseguem postar o que não vivem. Exato. E é impressionante quantos casamentos que estão, sabe, acabados, destruídos, que vivem, que as mulheres, eu já tive a oportunidade, né, de ver mulher postando, poxa, ela botou uma maquiagem aqui no braço para tirar o roxão. Meu Deus. Mas ela real, postou né, com o Rosa? amado dela aqui, né, beijinho, beijinho e tal e coisa. Acontece isso, mas E você sabe por eu quê? tenho que aparecer na mídia, assim, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou bem. Sabe por quê? Eu não tenho como fugir do velho machismo e do patriarcado. Porque dentro dessa estrutura chamada machismo e patriarcado, né, a gente fala isso todo o programa, mas vou falar não. Vamos lá. Era só pra vocês rirem um pouco. Vocês estavam com saudade da minha gaitada, né? Gente, o patriarcado é o seguinte: é aquela manutenção de que a figura paterna é superior e ela deve reinar absoluta sobre a minha mãe. A minha mãe está abaixo ou minha mãe está atrás daquele grande homem que é o meu pai, ela não está do lado. Então eu cresço vendo isso e eu vou replicar isso na minha casa. E o machismo, né, essa estrutura que aceita tranquilamente que os machos são superiores às mulheres. Então, o que é que nos ensinam? Que basicamente o sinônimo de sucesso da mulher é o casamento. Olha como são nossas minha filha A gente casou. sonha. A gente, né? A gente quer aqui o vestido com calda. Isso tá tão impregnado, gente. Vou falar de você, viu, Paula? Não, fale você, fale. Tem coragem? Eu não. Ela não tem coragem, mas gente, isso está impregnado e a gente nem sente, né? A gente testou aqui nossos aparelhos novos, então estamos aqui maravilhosas. Gente, com agora nossos... o áudio vai ficar perfeito, Não vocês é? vão amar, porque assim, agora vai estar bem claro a mensagem que a gente quer deixar para Pois vocês. é. E aí, né, a Paulinha, eu vou contar, eu não vou deixar de contar, eu vou contar. A Paulinha teve que se levantar, e aí o fio acompanhou, ela disse, aqui é minha cauda do vestido de noiva. Gente, Me a gente... senti. Mulher sentiu potente, Gente, não foi? Com a somos- cauda de vestido de noiva, não faz a gente potente? Faz sim, né? Aquela Não é? coisa, olha. Tô com uma rainha, né? Tô com uma rainha. E o ponto máximo é aquele dia do sim. Você aceita casar comigo? Sim. Em lágrimas. Virei mulher. Virei mulher. Eu dei o sim em lágrimas. E incrível. foi? Foi. Que lindo. Meu esposo vai assistir esse programa, ou está assistindo já. E Muito ele, bem. E ele assim, ele tem... Como é o nome dele? Niraldo. Miraldo, tem que conhecer, chora Miraldo. Ó, tem que ser um cabra muito massa pra ter assim, ó, essa esposa incrível, maravilhosa, verdade, empoderada. Ó, parabéns. Ele
até está seguindo, né, as desmedidas. E assim legal. é muito bom, gente, porque existe a relação saudável, né? Sim, sim, com A certeza. questão da cumplicidade entre casais. Isso existe. Mas assim, quando eu fui dar o meu sim, minha gente, eu já entrei chorando. Na hora do sim, o padre perguntando, eu Era de felicidade, amiga? ainda não Eu me lembro que eu chorei também. Eu me lembro É que eu chorei. emocionante, gente, porque a gente sonha. Desde criancinha, nasceu menina, pronto, filha. Você já começa a ser preparada e enfeitada para encontrar o seu príncipe. Então, esse é um grande momento, seu casamento. Ensinam isso. Minha gente, eu não estou querendo dizer que não seja. Claro que o dia do casamento é um dia ímpar. Não é? É um dia assim que você tá ali dizendo sim para uma vida de cumplicidade. Isso, Mas o que a gente está chamando a atenção é tenhamos cuidado com determinadas estruturas que às vezes, não é? Tem uma aparência muito bonita, mas que eu posso não enxergar por dentro. Sim. Não é? E é essa questão que a gente quer levantar aqui. Até que ponto eu estou nessa relação de codependência e não apenas uma dependência, porque me ensinaram que a minha função de vida é estar naquele casamento independente se eu esteja feliz ou não. Isso. E aí a gente... Eita, de novo. E aí a gente aguenta todo tipo de relação para poder manter um status aí, uma função aí social que Exatamente. ensinaram pra gente, né? Que era pra gente aguentar, que era pra gente estar naquele papel, estar naquele lugar. E independente do que você esteja sentindo. Por isso que quando a gente tá falando assim, você falou, como é que quebra esse ciclo? Claro, assim, quando vai para a questão do transtorno, tem que ir para os profissionais de saúde mesmo. Mas quando não existe o transtorno e existe aquela possibilidade, né, Sim. da gente usar o nosso cérebro mais Sim. evoluído, a gente precisa duvidar, porque é a racionalidade que vai mostrar. Muitas vezes a emoção não é uma boa conselheira. Não é uma boa conselheira. É essa atenção, né? Questionar, ver se é isso mesmo. Eu estou bem, não estou. E a gente vem, sabe o que, Rose? Uma coisa que eu não sei se você concorda comigo, mas a mulher, ela é criada e ela se sente numa relação simbiótica com a sua casa. Ela não consegue se diferenciar, né, Paula? Muitas vezes, o que é que sou eu e o que é o outro, o que é a minha casa. E nos ensinam a isso. Olha, né, você é o esteio da casa, você é a extensão da própria casa. Né? A mulher se sente assim, como essa extremamente responsável por tudo que acontece ali. Se perde alguma coisa em casa, minha gente, foi o menino que perdeu, foi o marido que perdeu, mas você se sente, eu tenho que encontrar, porque a casa é minha, tá no meu controle. Eu tenho né? Todo mundo tem que fica cobrando ali, né? Você se cobra e todo Isso. mundo. Não, a senhora sabe. Isso, né? você é a dona da casa. Não falo dono de casa, minha gente. A única moralzinha que a mulher tem na vida é dona Ser de dona. casa. A A gente gente se de casa não é da casa, viu? Dona de casa. De não. casa, né? Dos Exatamente, afazeres. Não é da casa. Não, né? não é da casa. de casa. É de É. casa, dos afazeres, Olha que dos interessante. compromissos. Um A e um E. Como faz a diferença? Pois é, e a gente se acha, eu sou a dona. Dona de Ô, filha. pensa direitinho, né? Mas isso é interessante que você falou assim, porque muitas vezes quando a gente vai preencher algum formulário, né? E aí pergunta qual é a sua profissão? Profissão. Não, sou dona Profissão. de casa. Dona E de aí a casa. gente olha assim, dona de casa. Né? Como se fosse uma coisa, né, menor. Agora, dona da casa, aí é outra É tipo história. assim, ela Realmente, é- eu não tinha percebido isso. Ela é uma empreendedora, né? Ela tem imóveis. Então, e vão sempre focar nessa questão. Olha, é muito importante também esse papel que você faz. Talvez não profissionalmente assim, quando você vai preencher um formulário, não é? Mas assim, dentro da sua casa, na maioria das vezes, você é valorizada por aquilo que você faz. Porque também é uma forma de que você continue ali fazendo sempre, como a gente precisa de vocês, tá? Então assim, por exemplo, se eu for escolher, Rose, sei lá, eu tô precisando de uma geladeira nova. Digamos que eu não tenho uma independência financeira, né? E meu marido vai comprar uma geladeira. Ele vai pedir minha opinião. Qual a geladeira que eu vou escolher? Mas será que ele
vai pedir minha opinião, por exemplo, qual investimento financeiro que eu devo fazer? Aí, né? Como nos ensina, isso é coisa de mulher, a casa é tua, filha, tu é dona de casa. Agora sim, as outras questões... Eu vou investir o meu dinheiro, o dinheiro que eu trabalhei, né? E às vezes até o dinheiro que ela também trabalhou, né? Onde é que vai investir? Aí não, aí ele não pergunta, né? Essa pergunta não é feita para a mulher. Não compartilha muitas vezes. A gente, lá atrás eu queria falar assim da questão da valorização da mulher em si. A mulher não se olha, a mulher não toma um banho e sente ela mesma. Sabe aquela coisa do ser eu, né? De me amar? Quando você diz assim, a mulher precisa disso. E é tão pouco. Mas a mulher ela entra no banheiro correndo porque tem mil coisas para fazer. E o menino chamando, mãe. Socorro. Pode nem usar o banheiro direito, né? Que tem um menino ali. Não, mas é loucura mesmo. Assim, chega do trabalho, ela tem... Assim, ela sai do salto. Gente, é incrível. É o papel da mulher hoje. A gente vê... É o tempo todo isso. Né? Ela chega do trabalho, chega ela e o esposo. Né? Chega as crianças da escola. O que é que ela faz? Na entrada ela já tira o salto, entendeu? Já vai se desmontando e já corre para a cozinha, porque a pia tá cheia de louça. Né? Mas aí tem que tirar, tem que limpar o banheiro. Tem os meninos para dar banho, tem a janta para preparar. Onde está o rapaz, o cidadão que chegou com ela? No sofá. Fiquei cansada só ela falando. No sofá. Não, mas é essa a questão. Quando ela vai tomar banho, né, o seu esposo já está jantado, dentes escovados, deitadinho, vendo a TV ou já dormindo. Eu me lembro de uma cena. É isso. Meus pais, a gente. Eu gosto dessas histórias, mas ao mesmo tempo eu fico assustada. Uma cena assim, a gente ia passear de carro, né? Lá em casa, 7 filhos, olha, imagina, o carro cheio, né? Outro menino. E aí, assim, como foi que a cena aconteceu? Eu me lembro, todo mundo, todos os filhos dentro do carro, meu pai buzinando, e a minha mãe sozinha, tendo que fechar todas as janelas, as portas de casa e ele reclamando. Com certeza ajudou a arrumar os 7. Não, e as bolsas, né? E as bolsas. Aí, assim, aquilo me marcou, sabe? Marcou mesmo? Porque olha, ela tá lembrando. Eu olhei assim e disse, oxe, mamãe tá sozinha ali. E eu tava no carro, né? Sozinha ali e eu aqui, dentro do carro, todo mundo aqui, esperando ela. E meu pai reclamando porque ela tava demorando. Ai, meu Deus, não consigo nem imaginar a cabeça da mulher, a pressão, a tensão, a adrenalina que ela fica ali, né? E ainda não pode falar nada com o marido. Tudo bem, desculpa, eu demorei, né? É isso. Meu Deus. Gente... A submissão é tanta, gente, que chega... Ela tá com a razão, porque ela foi quem organizou tudo, né? Falando da sua mãe. Foi que deu banho no menino. Ela precisava se desculpar. Por quê? Porque... Pra não criar problemas, porque a mulher é problemática. Fala demais. Ó, tá criando problema? Tá tudo bem aqui, tá tudo bem. Gente, a questão é muito séria. Assim, vocês veem, né? Que a nossa causa é uma causa extremamente necessária. Cada coisa mais que a gente vai falando, a gente vai descortinando aí novos horizontes. E vamos tendo ideias de mais coisas que a gente precisa trabalhar aqui. E não é só para essa geração, a gente precisa mostrar também, né? Para o porvir, que olha aqui, minha gente, né? 2021 a gente estava falando sobre isso. Olha, passou 10 anos, 20 anos, cadê as mudanças? Isso está gravado. A gente também pode levar lá, a mamãe assiste, né? Vovó. A gente está repensando novas relações e de fato assim a gente entende que nós mulheres não nos contemplamos mais com essa relação de dependência afetiva e acho que o segredo para a gente romper esse ciclo é a gente se empoderar, saber o nosso valor e saber que a gente merece o melhor e vamos lutar, não, meninas, por esse melhor. E merecemos mais, merecemos ser felizes, merecemos relações saudáveis, merecemos ser valorizadas em nossas emoções, em nossos, nos desejos que temos. Exatamente. Né? E é tão, às vezes é uma coisa tão básica, é básico isso, né, do ser humano ser valorizado pelo que ele é. E a gente acha que isso é um luxo, né? Mas essa questão da valorização, né, Paula? Coisas que eu trago muito essa coisa assim da vida diária da mulher,
com relação a isso. A maioria das mulheres, quando elas vão para a rua, quando elas vão para a cidade fazer alguma compra, elas lembram de comprar a cueca do menino, eita, o calção do marido, né? Eita, fulano, a sandália de fulano está precisando ser trocada. Me pergunto o que é que ela leva para ela. Nada. Por quê? Porque se ela comprar um brinco para ela, vai ser despesa. Então, ela prefere não comprar nada para ela, mas comprar para o seu companheiro, para os seus filhos. Eu não estou dizendo que não faça isso, gente. Pelo amor de Deus. Mas o primeiro plano para a mulher é sempre a família. A família é o outro. Entende? Ela não vai. A maioria das mulheres, ela não chega numa loja e ela diz, não, eu estou precisando de um batom, eu estou precisando de uma sandália, eu vou comprar para mim. Depois, se sobrar, eu compro pro menino. Mas primeiro sobra. Primeiro eu, mas elas não se priorizam. Não prioriza, né, Paula? Tem essa coisa quando você não se prioriza, você não consegue sair desse ciclo aí. Você não entender o seu valor, né, Paulinha? Né, Rosi? Né, meninas e meninos que nos ouvem. É isso. Né? A gente possa entender assim, que cada um reserve um valor gigantesco e que assim, à medida que demorou dessa vez, não foi para desligar? Minha gente, a partir do momento que eu entendo que eu não posso reconhecer o valor da outra, porque senão ela vai se sentir tanto que agora ela não vai mais ser útil para mim, ou seja, fazer tudo o que eu quero. Então isso é, de fato, um grande sinalizador de que você está sofrendo abuso. Estão abusando de você porque está retirando de você o seu valor, não é? E você, e somente você, é a pessoa que pode, então, se apossar do seu próprio valor e dizer, eu tem um valor e para isso eu preciso dar determinadas barreiras e limites para que o outro não tire de mim esse valor. Isso. Né? E exige coragem. Exige muita coragem. Determinação, viu? Porque se você tem coragem, mas se você tem determinação, você consegue agir dessa forma. E dar os primeiros passos, tá? Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente não ficar só no campo da idealização. Não, é dar um pequeno passo, sabe? Uma ação efetiva, porque a gente ficar só conversando, eita, será que isso, será que aquilo? Não, dê um primeiro passo de que, poxa, de exigir mesmo respeito, exigir mesmo que sua vontade seja considerada para que você possa estar aí ampliando cada vez mais o seu espaço, o seu autorrespeito, o autoconceito e a autoestima. Sim. Né? É verdade. E seja sincera, para de inventar desculpa, né? Cai na real e começa a encarar a realidade como ela é, de fato, certo? Sem fantasiar, sem romantizar. E aí tudo começa realmente com uma dúvida. Será que eu tô feliz? Isso. Não é verdade? É isso. Gente, tá bom. Essas mulheres bem que dizem que mulher conversa. Mas é uma forma de silenciar a gente, viu? Vamos ter cuidado com o que a gente fala. Sim. Não é verdade? A gente conversa porque a gente sabe que temos coisas importantes para falar e ninguém vai nos calar. Vamos. Então, gente, obrigada, muito obrigada, tá? Obrigada, minha gente, assistam. Curtam, compartilhem. A gente tá aqui, vai estar toda semana, né? Até quando a gente sentir que é isso aqui, que é essa missão que a gente quer passar. E é isso. Vem com a gente, tá bom? Juntas com as desmedidas, né? Na próxima semana. Beijo. Beijo, boa noite. Olha, não se esqueçam, tá? É com amor. Mas é também com muita força que a gente pode sim fazer o mundo melhor. Conte com a gente. Com certeza. Estamos Tchau, gente. Pois é. Eles disseram